Alô, amigos do nosso canal DIP no YouTube, Direito Público. Hoje eu trago um assunto para vocês um pouco diferente daquilo que eu vinha falando nos vídeos anteriores, que era sobre processo administrativo, que era sobre sindicância. O assunto agora é o seguinte, é uma questão que está sendo muito questionado, muito no nosso canal, né? Muitas pessoas que são inscritas no canal têm feito esses questionamentos. Eu estou me referindo ao seguinte, sobre a cassação do prefeito e do vereador pela Câmara Municipal. Quando é que eu devo convocar o vereador suplente para substituir o vereador impedido de votar? E qual seria esse impedimento ou quando esse impedimento ocorre? Esse é o tema do vídeo de hoje. Nós sabemos que a cassação de um vereador, a cassação de um prefeito, segue todo um rito especial, tá certo? Previsto ou no Decreto-Lei 201 de 67, se você não tem a sua legislação própria no município, ou a sua legislação própria do município. Mas nós vamos seguir aqui nesse nosso raciocínio o Decreto-Lei 201 de 1967. Por que eu vou seguir esse decreto? Porque a maioria dos municípios não tem esse procedimento na sua legislação municipal de uma forma integral. Às vezes tem alguma parte desse decreto, ou algumas faz referência até que se aplica ao decreto. Outras já têm uma legislação própria, tem o seu código de ética que é aplicado no caso. Então, o Decreto-Lei 201 de 1967, ele dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos e vereadores. Apesar de ser um decreto de 1967, ele foi ainda recepcionado pela Constituição de 1988, com pequenas alterações. Mas ele, então, implica dizer que ele vigora até hoje para ter um norte, uma legislação para que se faça um processo de cassação de prefeito e de vereador, quando existe uma denúncia nesse sentido apresentada por um cidadão e protocolada na Câmara Municipal. Nós sabemos que para haver a cassação de um mandato eletivo de prefeito ou de vereador, tem que haver o quê? A denúncia escrita enquadrando qualquer um fato praticado pelo prefeito ou pelo vereador, que é chamado na legislação, no Decreto 201 de 1967, como infração político-administrativa. Se nós examinarmos o artigo 4º do Decreto-Lei 201, nós teremos lá as hipóteses, ou 10 tipos de infrações político-administrativas mencionadas pelo legislador, que, se uma vez cometida pelo prefeito, poderá ensejar a cassação do seu mandato pela Câmara Municipal, desde que precedido de um competente processo administrativo, onde se dá o direito de defesa ao prefeito, e desde que siga-se o rito correto, que é o do Decreto-Lei 201, ou do seu Código de Ética, ou da sua legislação municipal. Nós podemos dizer aqui que, primeiro impedimento aí para a cassação de prefeito, eu estou fazendo esses preâmbulos para vocês entenderem, seria o prefeito impedir o funcionamento regular da Câmara. O segundo, impedir o exame de livros, de folhas de pagamentos e demais documentos que devem constar dos arquivos da Prefeitura, bem como a verificação de obras e serviços municipais por parte de comissão de investigação da Câmara Municipal ou auditoria regularmente constituída. Terceiro motivo, desatender sem motivo justo as convocações ou os pedidos de informações da Câmara quando feitos a tempo e modo e em forma regular. Quarto, quando retardar a publicação ou deixar de publicar as leis e atos sujeitos a essa formalidade. Quinto, deixar de apresentar à Câmara no devido tempo e em forma regular a proposta orçamentária. Sexto, descumprir o orçamento aprovado para o exercício financeiro. 7, praticar contra a expressa disposição de lei ato de sua competência ou omitir-se na sua prática. 8º,
omitir-se ou negligenciar-se na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeito à administração da prefeitura. 9º, ausentar-se do município por tempo superior ao permitido em lei ou afastar-se da prefeitura com autorização ou afastar-se da prefeitura sem autorização da Câmara de Vereadores. E, por último, 10, proceder-se de modo incompatível com a dignidade e o decoro parlamentar. Então, são os 10 tipos de infrações político-administrativas que, se uma vez cometida pelo prefeito, ele poderá ser julgado pela Câmara e ter o seu mandato cassado. E o artigo 7º traz os casos de infração político-administrativa que poderão ser praticadas, às vezes, por um vereador e que pode sujeitar-se à cassação do seu mandato também pela Câmara Municipal. Só que, enquanto para o prefeito nós temos 10 infrações político-administrativas enumeradas na lei, para o vereador nós temos somente 3 tipos. Obviamente porque o prefeito pratica muito mais atos no seu dia a dia do que o vereador. Então, o vereador, o artigo 7º aqui, diz que a Câmara poderá cassar o mandato do vereador quando utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou improbidade administrativa, que é o seu inciso 1 do artigo 7º. Inciso 2, fixar residência fora do município. Inciso 3, proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública. Então, eu fiz essa explanação inicial para mostrar para vocês quando é que o prefeito, o presidente da Câmara, o vereador, pode ser cassado, pode ter o seu mandato cassado. Em outros vídeos anteriores, eu desenvolvi isso aí de uma forma mais minuciosa. Convido você, se não assistiu, que assista, então, os meus vídeos. O artigo 5º do Decreto-Lei 201 traça qual vai ser o rito que eu devo adotar para fazer o processo, para instruir o processo, para iniciar o processo, para conduzi-lo e concluí-lo. O artigo 5º diz assim, o processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara, que também aplica-se ao vereador, o mesmo rito, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo ou do município respectivo. Inciso 1. A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Aí vem o seguinte, se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Será convocado, preste atenção, o suplente do vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a comissão processante. Então, veja aqui o seguinte, a primeira hipótese que nós temos do vereador impedido de votar e que eu tenho que convocar o suplente dele, e é este o foco do nosso vídeo, é aquele vereador que é o autor da denúncia. Ele está denunciando um colega seu, um vereador, pedindo para instaurar um procedimento de cassação, e nesse caso, como ele é o autor, ele está impedido, ele tem interesse na cassação, ele tem que ser afastado e tem que ser convocado o seu suplente. Então, é o vereador denunciante, tá certo? Nesse caso, o inciso 1 do artigo 5º estabelece claramente que eu tenho que fazer esse afastamento e convocar o suplente desse vereador. E a pergunta que eu faço é o seguinte, e o vereador denunciado? O denunciante, se for o autor da denúncia, eu tenho que afastar e convocar o suplente. E em relação ao que está sendo denunciado, eu tenho que convocar o suplente dele? É aí que surge uma confusão muito grande por parte daqueles que estão lidando com essa situação. Devo afastar ou não devo afastar? Não devo afastar. O vereador denunciado, ele permanece, ele participa de todos os atos do processo de cassação, desde a votação da denúncia até a votação final, se chegar o processo a esse ponto, de cassação do seu mandato, com direito a voto. É uma forma que o vereador denunciado tem de exercer com amplitude a sua defesa. E por que eu não convoco o suplente? Obviamente que o suplente está impedido. Se eu convocar o suplente do vereador denunciado, ele é o substituto imediato no caso de uma cassação, obviamente que ele tem interesse de cassar este colega.
Então, ele não vai ser substituído. A legislação não prevê que esse tipo de situação e a jurisprudência já caminhou nesse sentido, dizendo que eu não posso convocar, sob pena de nulidade do processo, se for arguido ao final no Poder Judiciário, tá certo? E eu posso, quais as outras opções que eu posso, às vezes, convocar um vereador impedido de votar, além daquele que é o denunciante, que apresentou a denúncia? Por exemplo, se o vereador se declarar que eu estou impedido porque eu sou amigo íntimo do denunciante ou do denunciado, eu posso pedir para convocar o meu suplente para participar daquele julgamento, daquele processo no meu lugar, enquanto esse processo estiver tramitando na Câmara. Depois terminou, eu volto e assumo meu lugar, só para esse processo. Tá? Então, aquele que tem amizade íntima com o denunciante, ou até mesmo com o denunciado, tá certo? E, além da amizade, aquele que é inimigo. Olha, eu não posso participar, eu me dou por suspeito, o vereador se declara, porque eu sou inimigo íntimo do denunciante ou do denunciado. Então, eu não vou participar desta votação por isso, tá certo? Então, são as hipóteses que eu posso, às vezes, ter numa situação aí de cassação de vereador ou de prefeito. Quando o denunciante é o vereador, quando um vereador se declara em plenário, no início, antes do recebimento da denúncia, do seu impedimento, dizendo, olha, eu sou amigo íntimo, ou eu sou inimigo das partes aqui envolvidas, eu não quero participar e peço que convoque o meu suplente. Obviamente que existem outros tipos de convocações de suplentes que eu também posso fazer e que pode, obviamente, ocorrer. Por exemplo, a morte de qualquer um dos vereadores. Falecer um vereador no decorrer do processo, obviamente eu tenho que convocar o seu suplente, não tem dúvida, seja qual for. Agora, se a morte for do próprio denunciado, o que acontece? Eu vou arquivar o processo porque ele perdeu o seu objeto, não tem mais mandato para ser cassado, porque com a morte extingue-se o mandato do vereador e automaticamente o seu vice assume o seu lugar. Uma outra hipótese que pode ocorrer durante a votação do processo de cassação de prefeito ou vereador é quando um vereador renuncia. Eu estou renunciando ao meu mandato, estou saindo, não quero mais ser vereador, então é convocado o seu suplente para substituí-lo. E a pergunta final, então, que eu quero fazer para encerrar esse vídeo é o seguinte: o que acontece, por exemplo, se o vereador, sabendo que foi protocolado na Câmara uma denúncia contra ele, ou já no decorrer do processo em andamento, renuncia ao seu mandato? O vereador que está sendo acusado, que está sendo denunciado, renuncia ao seu mandato. O processo para, ele é arquivado, o que acontece? Então vem aí a lei da ficha limpa, que antes admitia-se que uma vez que eu renuncio, o processo para e eu continuo elegível. Eu posso disputar outras eleições, porque com a cassação do mandato, tanto o prefeito como o vereador, ele fica inelegível por um determinado tempo, que nós vamos ver agora. Então, cassou, a Câmara cassou, terminou, tá? Você não pode disputar a eleição para qualquer cargo durante um determinado período. E isso aí nós vamos buscar na Lei Complementar 64, de 1990, que teve algumas alterações pela Lei da Ficha Limpa. Então, se nós analisarmos o artigo 1º dessa Lei Complementar 64 de 1990, mais exatamente no dia 18 de maio de 1990, o artigo 1º diz o seguinte: são inelegíveis, quer dizer, não podem disputar eleição para qualquer cargo. Aí vem o presidente da República, o governador do Estado e do Distrito Federal, o prefeito, os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, das Câmaras Legislativas, das Câmaras Municipais. Então, resumindo, são inelegíveis, para o nosso caso, para quaisquer cargos, o prefeito, os membros das câmaras municipais, ou seja, os vereadores, que renunciarem seus mandatos desde o oferecimento de representação ou de denúncia, capazes de autorizar a abertura de processo por infringência a dispositivos da lei orgânica do município. Então, se
protocolou a denúncia na Câmara, de acordo com o texto que nós temos aqui desta lei das inelegibilidades. Protocolou a denúncia na Câmara. Se o vereador falar, eu vou renunciar, porque eu evito aí não ter que ficar proibido de disputar uma nova eleição para outro cargo, a eleição próxima já está se avizinhando, então eu vou renunciar, porque na próxima eleição eu candidato e está tudo bem. Mas aqui diz o seguinte, a partir do momento que existe uma denúncia formalizada, apresentada e protocolada na Câmara, o prefeito ou o vereador que renunciar o mandato ficará inelegível para as eleições que se realizarem durante o período remanescente do seu mandato. Então, falta um ano para terminar o mandato. Então, eu renunciei, eu já estou inelegível, porque tem uma denúncia contra mim na Câmara. Eu já estou inelegível, até o final desse mandato eu tenho que sair, e nos 8 anos subsequentes ao término do mandato. Então, suponhamos que eu estou sendo cassado, vereador, hoje. Falta um ano para terminar o mandato. Eu já estou inelegível para qualquer cargo, qualquer eleição que for realizada nesse período de um ano, que vai faltar do mandato, e nos 8 anos posteriores ao final do meu mandato. Então, quer dizer que é uma situação complicada. Durante 8 anos, aquele que perde o cargo por cassação não pode ser mais elegível. Está proibido de disputar cargo eletivo. Só depois desse período é que ele volta novamente a ter uma situação regular, ficando elegível, podendo disputar qualquer cargo. Mas o foco nosso, no sentido desse decreto hoje, é explicar sobre o suplente, quando é que ele é convocado nesse caso. Então, repetindo e concluindo, ele é convocado quando ele é o denunciante, tá? Quando ele se dá por impedido, por amizade ou inimizade, amizade íntima ou inimizade com qualquer uma das partes, denunciante ou denunciado, tá certo? E também quando ocorre aquelas circunstâncias normal, né, de morte ou de renúncia do vereador. O vereador renunciando não quer dizer que ele se livra do processo se já houver a denúncia. Ele fica inelegível pelo resto do mandato que falta, do seu mandato em curso que ele vai concluir, e nos 8 anos subsequentes. Então, este é o assunto de hoje que eu trouxe para vocês neste vídeo. São questões que estão sendo muito frequentes de consultas no nosso canal. Então, eu achei melhor gravar um vídeo para esclarecer a todos vocês que ainda tinham dúvidas sobre esse assunto, para que a questão fique bastante clara. Você que é servidor, vereador, você que é assessor jurídico, esse assunto lhe interessa muito. E até mesmo você que é um cidadão comum e que se interessa por esta área, que tem curiosidade de aprender alguma coisa sobre direito público. Então eu encerro esse vídeo de hoje agradecendo mais uma vez todos vocês. Peço aí que vão aí no sininho na tela, deixe o seu like, deixe o seu comentário, inscreva-se no nosso canal para que nós possamos crescer a cada dia mais e ficarmos cada vez mais fortes. Obrigado a todos e até a próxima, se Deus quiser.